Lerei o relatório da lavra do eminente senador Ronaldo Caiado como designação de Vossa Excelência. Veio o exame dessa comissão a proposta de emenda à Constituição, PEC número 4/2017, que tem como primeiro signatário o senador Flávio Ribeiro. A proposição, em sua singular parte normativa, objetiva acrescer o parágrafo 5º do artigo 121 da Constituição Federal para impedir que venha integrar o Tribunal Superior Eleitoral, o Tribunal Regional Eleitoral ou venha exercer a função de juiz eleitoral ou designado como membro de junta eleitoral quem tenha sido ou esteja afiliado a partido político nos 2 anos anteriores à posse dos mencionados cargos ou funções. Por sua vez, o artigo 2º estabelece a vigência da emenda, que se objetiva aprovar a partir da data de sua publicação. De acordo com os autores da PEC, a mudança tem a finalidade de proporcionar condições para que os que lidam com os feitos e resolvam judicialmente as controvérsias eleitorais e partidárias possam efetivamente julgar com objetividade e segurança, sem que possam ser afetados por afinidades políticas e ideológicas ainda recentes. Observo, ademais, que, por vezes, são designados para exercer a função de juiz eleitoral na cota da advocacia profissionais que atuam como mandatários e representantes de partidos políticos, que só se afastam dessa atividade a partir da respectiva indicação. Por fim, concluem que a proposta, se aprovada, afastará definitivamente a desconfiança do julgador eleitoral vir a agir com desonestidade e parcialidade em razão de seus compromissos profissionais pregressos decorrentes do exercício da advocacia imbricada com atividade ou mesmo militância partidária. Não houve até o momento a apresentação de emendas à PEC em exame e análise. Compete a essa comissão, com exclusividade dos termos do artigo 356, caput do regimento interno da Casa, emitir parecer, inclusive, quanto ao mérito sobre a PEC. A proposta tem como escopo impedir que advogados de partidos políticos venham integrar o Tribunal Superior Eleitoral, o Tribunal Regional Eleitoral, ou venham a exercer a função de juiz eleitoral designado como membro da junta eleitoral nos 2 anos anteriores após os referidos cargos ou funções. Do ponto de vista da admissibilidade da PEC número 4/2017, nada temos a objetar, pois entendemos que a proposta observa a regra constitucional que veda a emenda à Constituição na vigente revisão federal de Estado de Defesa ou de Estado de Sítio, que trata de matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada na atual sessão legislativa e tenda a abolir a forma federativa do Estado, o voto direto secreto, universal e periódica, a separação dos poderes e os direitos e garantias individuais. Também não incorre na proibição prevista no artigo 371 do regimento interno, em razão de proposta não visar alteração de dispositivos sem correlação entre si. Não obstante, há necessidade de aperfeiçoar o texto da PEC em face do nosso ordenamento jurídico constitucional. O juiz eleitoral de primeira instância é juiz de direito, concursado, consoante o artigo 32 do Código Eleitoral. Da mesma forma, o magistrado que integra a junta eleitoral é juiz de direito concursado, conforme o artigo 36 também do Código Eleitoral. Assim, a alteração proposta pelos autores da PEC não pode ser dirigida aos juízes eleitorais e aos juízes que integram os juntas eleitorais, devendo assim se limitar à indicação de advogados e cidadãos para exercer a magistratura nas juntas eleitorais, TRS e TSE. Devemos ainda considerar um problema lógico-legal decorrente da previsível hipótese de haver pessoa filiada a partido político que tenha ingressado na magistratura mediante concurso público. Nesse caso, por for disposto no artigo 95, parágrafo único, inciso 3 da Lei Maior, será vedado a ele dedicar-se à atividade partidária a partir da posse e exercício no cargo de juiz, não sendo possível admitir que seja ele submetido a vedações retroativas anteriores à sua assunção no cargo. Em síntese, antes de ser juiz, em primeira instância concursado, não pode ser proibida a filiação partidária. Depois de ser juiz, a vedação já está prevista no citado dispositivo da Constituição, podendo exercício de atividade político-partidária ensejar a perda do cargo, ex-vi do artigo 26, inciso 2, a linha C da Lei Complementar 35, de 14 de março de 79, a Lomã. Quanto ao mérito da proposta, incorporamos os argumentos dos autores da PEC, pois entendemos que trata de modificação constitucional que busca aprimorar as nossas instituições, e especificadamente a Justiça Eleitoral, no sentido de assegurar a normalidade e legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico, o abuso de exercício de função, cargo ou emprego na administração pública, direta ou indireta, conforme expressamente determina a Carta Política no seu artigo 14, parágrafo 9º. A proposta também vai ao encontro de magnos princípios da administração pública, em especial o da moralidade e da impessoalidade ao restringir a posse em cargo ou função pública no âmbito do Poder Judiciário, especificadamente a Justiça Eleitoral, de quem tem ou teve vínculos partidários nos 2 anos que antecederam a assunção do relevante mundus público. Entendemos, por fim, que a proposta é medida salutar para a realização de pleito eleitoral mais idôneo, isonômico e impessoal, assegurando-se assim, em toda a sua largueza, a vontade do eleitor. Na perspectiva de buscar o aperfeiçoamento do nosso sistema político, a proposta de alteração constitucional que agora discutimos, se adotada, haverá de fortalecer
tira credibilidade à nossa democracia, ao afastar a possibilidade de que as pessoas com vínculos partidários exerçam a magistratura eleitoral. Entendemos, portanto, que a presente proposta de emenda à Constituição é meritória e, se aprovada, contribuirá para assegurar a isenção de justiça eleitoral no exercício da atividade jurisdicional. Face ao exposto, opinamos pela aprovação da PEC com uma emenda para aperfeiçoar sua redação e conteúdo, excluindo os juízes concursados de sua redação original, pelas razões aqui registradas, de modo a torná-la adequadamente formulada, ficando assim observadas as normas constitucionais, legais, técnicas e legislativa. Voto. Ante o exposto, opinamos pela constitucionalidade e juridicidade da matéria e, no mérito, votamos pela aprovação da proposta de emenda à Constituição número 4 de 2017, com a seguinte emenda. Desse ao parágrafo 5º, acrescentado, ao artigo 121 da Constituição Federal, conforme proposto pelo artigo 1º da PEC número 4 de 2017, a seguinte redação. Artigo 1º, artigo 120 do parágrafo 5º. Os membros não togados do Tribunal Superior Eleitoral, do Tribunal Regional Eleitoral e da Junta Eleitoral não poderão ter tido filiação partidária nos 2 anos anteriores à posse no cargo ou ao início do exercício da função. É o relatório, senhor presidente. Em discussão, matéria, não havendo quem queira se manifestar mais sobre ela, encerro a discussão. Em votação, relatório favorável com a proposta com uma emenda que apresenta o relator. Os senhores senadores que aprovam permanecem como se contam. Aprovado. Pela ordem, presidente. O relatório que passa a constituir o parecer da comissão favorável à proposta com emenda número 1 da CCJ, e a matéria vai ao plenário do Senado.